Êxodo 7:16. Diz assim: então diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar: deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Amém? E o tema que o Senhor ministrou no meu coração é o propósito do deserto. E o Senhor ministrou tantas coisas no meu coração ao longo desses dias, né? Depois que nós chegamos, já começou lá, durante a viagem, durante esses dias aqui. E foram tantas coisas que não dá para ministrar em um culto só. Então eu dividi em 3 partes esta mensagem. Então hoje nós vamos falar a primeira parte, né? A gente pode chamar de série, né? O povo chama assim, série de mensagens. Então essa é a primeira mensagem da série, o propósito do deserto. E o tema dessa mensagem de hoje é um lugar de proteção e promoção. Deus, ele tem um propósito no deserto. Eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar aqui. Quantos querem conhecer a Deus? Querem conhecer mais a Deus aí? Levante sua mão e diga amém. Glória a Deus. Quem está passando por um deserto aí, deixa eu ver. Diga amém. Quem não está passando aí, quer passar no deserto aí, levanta a mão, deixa eu ver. Uai, irmão, não entendi então. É sobre isso, irmãos. Deus vai mudar a sua mentalidade sobre o deserto. Porque deserto, aos olhos humanos, né? Se a gente for lá para o dicionário, deserto é um lugar solitário, um lugar pouco frequentado, um lugar despovoado, um lugar escasso de recursos naturais, não é isso? Isso é um deserto. Quando você vai em um lugar e você chega, se não tem ninguém, você fala assim: nossa, aqui está um deserto, não é? Por quê? Porque não tem ninguém. Você vai no mercado, aí você não encontra o que você queria, aí você fala assim: não, aquele mercado está igual ao deserto, não tem nada, não é? Porque na nossa mentalidade humana, olhando com os olhos humanos, deserto é um lugar de escassez. Deserto é um lugar pouco frequentado, um lugar que não tem atrações, não tem movimento, né? É um lugar que não tem vida, porque não tem água, não tem comida. Então, são poucos animais que sobrevivem ao deserto. Então, humanamente falando, ninguém quer ir morar no deserto, não é verdade? Ninguém quer ir passear no deserto. Ninguém quer visitar, nem que seja por um dia, né, para ali só por questão de ficar ali e desfrutar do deserto. Porque não tem nenhum atrativo humano. Então as pessoas evitam o deserto. E a nossa natureza humana é evitar deserto. Então a gente, como cristão, muitas vezes, se quiser colocar o fundo hoje, pode, tá? Como cristão, muitas vezes, nós criamos na nossa mente o deserto como uma coisa ruim. Então, quando um irmão fala assim: ah, meu Deus, eu estou no deserto, aí você já pensa: ei, coitado, né? Tá na luta, tá na prova, tá lá em casa, pastor, tá um deserto, não tem nada para comer. E a gente já vem aflições, dificuldades. Então, o deserto para nós se tornou um lugar de dificuldades, de escassez,
de ausência de alguma coisa. Por isso, nós evitamos o deserto. Nós evitamos, e o deserto, né, vamos dizer, na nossa vida cristã, de maneira figurada, o deserto representa as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas aflições pelo qual nós passamos. E o ser humano tem a tendência de querer evitar as dificuldades, não é? De evitar os desafios, de evitar os momentos difíceis, os momentos, né, que a nossa fé é colocada à prova. Nós queremos evitar, a gente quer que tudo sempre esteja muito bem, tudo conforme a gente planejou, tudo conforme o script, segundo a nossa própria vontade. Só que Jesus foi muito claro, pode baixar um pouquinho, foi muito claro ao dizer que no mundo nós teríamos deserto. No mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o deserto. E se eu venci, vocês também podem vencer. Então, por isso que eu perguntei aqui, quem quer conhecer a Deus? Depois eu perguntei, quem quer viver um deserto? Todo mundo levantou a mão que queria conhecer mais a Deus. Mas na hora que eu perguntei quem queria passar no deserto, ninguém quis levantar. Só que tem uma coisa que para gente conhecer a Deus, só existe um meio, só existe um trajeto. E nesse trajeto, o deserto está. Porque Deus habita no deserto. E eu vou mostrar isso para você. Eu vou mostrar que todos os homens de Deus, para conhecer a Deus, foram para o deserto. Monte Sinai, o Monte Sinai é no meio do deserto. E sabe qual o nome que Deus chama aquele monte? O Monte do Senhor. O Monte do Senhor. Lá Deus se revelou a Abraão. Lá Deus se revelou a Moisés. Lá Deus se revelou ao povo de Israel. Então, a presença de Deus habita a revelação de Deus. Se você quer conhecer a Deus, e eu fiz essa oração, né? E eu acho que é por isso que eu estou agora vivendo as coisas que eu estou vivendo. Cuidado com essas orações. Mas eu estou atravessando, eu acho que eu estou quase no final do meu deserto, mas eu estou no meio ainda, estou passando ainda. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Mas para conhecer a Deus, a gente precisa passar pelo deserto. Ninguém pode conhecer a Deus se primeiro se não passar pelo deserto. Então, você precisa mudar a sua mentalidade de querer evitar o deserto. Porque experiências com Deus, muitas vezes a gente ora pedindo experiências com Deus. Mas as maiores experiências com Deus nós vamos viver no deserto. As coisas mais sobrenaturais nós vamos viver com Deus no deserto. Assim foi durante toda a narrativa bíblica. As maiores experiências do povo de Israel, os maiores sinais,
os maiores milagres. E Deus, no início desse ano, irmãos, ministrou o tema desse ano. Qual é o tema desse ano? O ano do sobrenatural. E eu não me lembro quando foi que eu preguei aqui, não sei se foi na virada, mas eu falei aqui que o sobrenatural só começa quando termina o natural, não é? E onde é que termina o natural, irmãos? Onde é que não tem escassez de recursos naturais? No deserto. Então Deus está nos conduzindo ao deserto para poder lhe manifestar o sobrenatural. O Brasil está sendo conduzido pelo Senhor, porque uma coisa tem que ficar clara para nós aqui: não é o diabo que nos leva para o deserto. E depois eu vou mostrar aqui para você, mas é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Então quero que você vá para o capítulo 13. Por que que Deus nos leva para o deserto? O versículo que nós lemos, Êxodo 7:16, fala que Moisés foi até Faraó e disse: olha, o Senhor está dizendo, deixa o meu povo ir, para o meu povo me adorar, lá no deserto. Então, o propósito de Deus, eu vou até dar a conclusão dessa série aqui em uma frase. O propósito de Deus no deserto é que a gente o adore. Por isso que ele falou: deixa o meu povo ir, para o meu povo me adorar no deserto. Mas o Senhor, Ele quer a adoração de nós, não é porque Ele tem carência de ser adorado, não é porque Ele precisa de que alguém afirme que Ele é Deus verdadeiro. Não, Ele é, Ele sabe. Ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Ele não precisa, irmãos, da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorá-lo. E sabe por quê? Porque lá em Salmo 115, o Senhor fala que todas aquelas pessoas que fazem deuses para si, né? Deuses feitos por mãos humanas, que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem pés mas não andam, tem olhos mas não veem, tem mãos mas não apalpam, tem garganta mas não emitem voz nenhuma. Sabe o que Deus fala? Salmo 115:8: tornem-se semelhantes a estes deuses todos aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Então, quem adora um falso Deus, que não ouve, não anda, não fala, não vê, se torna semelhante a ele. Então, tudo aquilo que eu adoro, eu me pareço com aquilo que eu estou adorando. Se você adora um falso Deus, você vai se parecer com aquele falso Deus. Mas se você adora o verdadeiro Deus, ao adorá-lo, ao contemplá-lo, você vai se tornar semelhante a Ele. Então o propósito de Deus, no final de tudo, de levar o povo para o deserto, era para que o seu povo o adorasse. Para quê? Para que o povo se tornasse semelhante a Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não foi? Lá no Jardim do Éden. Mas o pecado deturpou a imagem de Deus. Então, desde o Éden até os nossos dias, o Senhor deseja que você volte a ser imagem e semelhança dele. E para que você se torne isso, para que você volte ao seu estado original, ao estado que Deus criou o ser humano,
você precisa adorá-lo, porque é adorando que você vai se tornando parecido com Ele. Mas até chegar a esse ponto, existe um percurso, e é sobre isso que nós vamos falar, até chegar nessa conclusão aqui, durante esses três estudos. Então no versículo 13, capítulo 13, aliás, versículo 17, diz assim: hoje o deserto é um lugar de proteção e de promoção. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Então, preste atenção. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E eles saíram ali, depois de todos os sinais, as 10 pragas e tudo. E Deus estava conduzindo eles para uma promessa. Deus tinha feito uma promessa que daria uma terra que manava leite e mel. E o caminho mais curto passava por dentro do território inimigo, o território dos filisteus. Era o caminho mais curto. Mas olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus não trabalha com caminhos curtos. Deus trabalha com caminhos seguros. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver as promessas de Deus, mas nós queremos pegar o caminho mais rápido. Nós queremos que aconteça num piscar de olhos. Nós queremos que as coisas sejam aceleradas para nós. Mas muitas vezes nós não estamos prontos para chegar até lá. E o deserto, na verdade, não é uma punição. Então, são três coisas aqui que eu quero falar hoje. O deserto não é uma punição. O deserto não é que Deus quer fazer você sofrer quando Ele te coloca no deserto. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse o objetivo de Deus. Quando Ele nos coloca em um deserto, não é nos causar dor e sofrimento. Pelo contrário, é porque Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Diga amém. E por isso, muitas vezes, Ele faz a gente pegar caminhos mais longos, porque Ele nos ama. Ele olha para nós e fala assim: poxa vida, o meu filho não está pronto ainda para a bênção dele, não está pronto para a promessa dele. Se ele for direto para a promessa, ele vai morrer, ele não vai suportar esse caminho. Ou ele morre, ou ele volta para o Egito, ou ele volta para o mundo, porque o Egito representa o mundo, irmãos. Então Deus decidiu desviar o trajeto daquele povo por amor àquele povo, porque Deus conduziu, diz aqui o texto, eles para o deserto, porque se eles pegassem o caminho curto, eles iam passar dentro do território dos inimigos, e eles não estavam em condições de enfrentar aquele exército. Imagina, irmãos, 400 anos escravos no Egito. Como era a resistência desses homens, como eles estavam fisicamente completamente debilitados, porque se alimentavam mal, trabalhavam o dia inteiro. Como que eles iam resistir a soldados preparados para a guerra? Eles iam ser mortos, e os que não morressem iriam voltar a ser escravos no Egito.
Então Deus levou eles para o deserto para proteger eles. E muitas vezes a gente reclama porque estamos vivendo um deserto. Na verdade, Deus está nos protegendo. Não estamos prontos ainda para alcançar a promessa. Não teremos estrutura para suportar as batalhas que a promessa exige de nós. Não estamos aptos ainda. Então, por amor, Deus nos conduz ao deserto. Por proteção. Ele nos protege. E aí Ele nos guia. Nos leva ao deserto, como Ele levou o povo de Israel. Assim aconteceu, irmãos, com a vida de Moisés. Moisés já estava ali conduzindo o povo como líder do povo. Mas lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, lá quando Moisés ainda era um príncipe lá no Egito, ele então descobriu que ele era judeu, hebreu, e tentou alcançar a promessa dele, tentou cumprir o propósito dele, do jeito dele, na hora que ele achava que era, e deu BO, não foi? Deu o boletim de ocorrência, ele assassinou o soldado que estava batendo no outro escravo. E ele teve que fugir, porque o faraó ficou sabendo que ele tinha matado um egípcio. Olha o que diz no versículo 15: e de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. E para se proteger, ele fugiu para onde, irmãos? Para o deserto. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Midian era lá no deserto. Então ele viveu 40 anos no Egito, foi criado como um príncipe do Egito, e aos 40 anos ele cometeu esse crime, e para ele não morrer, ele fugiu para o deserto. E durante 40 anos, Deus tratou com Moisés no deserto. Deus desenvolveu Moisés no deserto. Então o deserto foi para livrar a vida, para proteger a vida de Moisés. Dos 40 aos 80, ele ficou ali em Midian, sendo protegido por Deus. Diga amém. Então diga comigo: deserto não é uma punição, é proteção. Amém? No deserto, irmãos, é um lugar de provisão. Por mais, como eu falei aqui, humanamente falando, o deserto é um lugar humanamente escasso, humanamente solitário. Mas quando você é levado por Deus para o deserto, quando Deus é que te conduz ao deserto, quando Deus te leva para o deserto e Ele está com você no deserto, o deserto não é deserto. Amém? Mas você só vai acessar a provisão no deserto por fé. Então o deserto foi um lugar de muita provisão, mas uma provisão não adquirida pelo braço do homem. O povo de Israel viveu um tempo de muita provisão, mas nada foi resultado do trabalho deles. Lá eles tinham uma pequena provisão, porque eles comiam, eles moravam, eles tinham uma certa segurança, porque todos os dias sabiam que os egípcios iam dar comida para eles, porque eles precisavam trabalhar. Mas na verdade é uma miséria que eles viviam. Mas aí
eles sabiam que porque eles trabalhavam, eles iam receber o alimento. Porque eles trabalhavam, eles iam receber a água para eles beberem. Porque eles trabalhavam, eles iam ter a roupa, mesmo que fosse para usar o ano todo. Então, eles sabiam que pelo trabalho eles iam ter pelo menos o básico. Apesar que eles eram escravos, eles não recebiam salário. Eles trabalhavam pela sobrevivência. Mas Deus tira eles de lá, liberta eles e leva para o deserto. E um povo acostumado a sobreviver do trabalho, porque trabalho para eles era uma questão de sobrevivência. Deus quer ensinar esse povo a parar de trabalhar e depender só do sustento que vem dele. Aí foi o negócio, irmãos. Aí foi onde o negócio pegou. Mas foi nesse tempo que esse povo experimentou uma provisão que nunca na vida deles eles tinham experimentado. Porque eles estavam há 400 anos, o povo de Israel 400 anos no Egito. Então aquela geração que estava sendo liberta nasceu no Egito, nasceu escravo. 400 anos dá mais ou menos 5 gerações. Da época do José até chegar na época de Moisés, mais ou menos 5 gerações. Então aquela geração nasceu escravo, nasceu no Egito. Não tinha nem noção do que era ser livre. Não tinha nem noção do que José talvez ouvia pelas histórias. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. Então eles tinham uma mentalidade de escravo. Eu preciso trabalhar para eu sobreviver. Eu preciso trabalhar para eu sobreviver. Era essa a mentalidade deles. E Deus leva eles para mudar a mentalidade deles, para ensinar para eles que agora eles não eram mais escravos. Eles não precisavam trabalhar para sobreviver. Agora eles tinham um Deus, eles tinham um Pai que provia o que eles precisavam. E Deus estava ensinando eles a deixar a mentalidade de escravo para ter uma mentalidade de filho. E nesse tempo aí foi uma luta, porque eles estavam cheios da escravidão. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles deixaram de ser escravos na prática, mas na mente e no coração eles continuavam escravos. E aí Deus começa a prover, para gerar fé no coração deles, para eles irem vendo o poder de Deus, a provisão de Deus. Então eles chegam diante do mar vermelho, são encurralados pelo exército de Faraó. E aí eles começam a murmurar. Estava todo mundo feliz, depois de ver as 10 pragas, depois de ver o poder de Deus de maneira sobrenatural para libertar eles do Egito. Mas rapidamente eles se esqueceram, porque eles entraram no modo escravo. Sobrevivência, sobrevivência. E aí eles esqueceram do que Deus tinha feito, da libertação, que Deus tinha acabado com os egípcios para livrar eles. Aí eles viram o exército vindo, o mar na frente, e começaram a reclamar para Moisés: foi para isso que tu nos tirou do Egito? Era melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Nós vamos morrer aqui. E começaram a murmurar. Moisés, que já tinha sido experimentado no deserto, já tinha conhecido o Deus do deserto,
orou a Deus, perguntou: Senhor, o que eu devo fazer? Estende a vara, Moisés, e toca nas águas. O mar se abriu, e eles atravessaram a pés enxutos. O exército do faraó foi engolido pelo mar. Livramento. Eles ficaram maravilhados com o que Deus fez. Mas na hora que a barriga começou a doer de fome, eles começaram a se queixar de novo. Pelo menos lá no Egito tinha panela cheia de pão e a gente sentava ao redor e comia. Moisés, tu tirou a gente de lá para a gente morrer de fome aqui, Moisés. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, na sua paciência que Ele tem conosco, Ele fala: Moisés, eu vou mandar o maná. E Deus mandava o maná todos os dias, o pão do céu. Eles comiam o pão que o faraó amassava. Agora eles estavam comendo o pão que Deus preparava, sem precisar trabalhar, irmãos. O trabalho era só recolher. O trabalho era só recolher. Então, aí eles se satisfizeram, aí começaram a sentir sede, modo sobrevivência de novo. Moisés, tu tirou a gente do Egito para vir morrer de sede aqui no deserto, Moisés. Está todo mundo morrendo de sede. Deus, na sua infinita misericórdia: Moisés, sabe aquela vara? Toca na rocha e vai sair água. Moisés vai lá, um homem experimentado no deserto. Ele sabia que ele não estava sozinho, que Deus estava com ele. Moisés estava tranquilo, irmãos. Moisés sabia. Moisés já tinha vivido aquela transição quando ele saiu do Egito, nos 40 anos no deserto. Então ele toca na rocha e sai água da rocha, o povo bebe e glorifica a Deus e louva a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não somos assim? Quantos milagres Ele já operou na sua vida? Você consegue se recordar de quantos milagres Deus fez em você, na sua família, na sua casa? Quantas provisões? Só que quando nós estamos diante de uma necessidade, nós entramos no modo sobrevivência e começamos a reclamar: está faltando isso, está faltando aquilo, não tem isso, tem que pagar isso, não tem dinheiro e esquece que Deus está conosco no deserto. Esquece de, em vez de reclamar, pedir para o Pai. E aí, irmão, eu sei que esse povo teve tantos sinais de provisão. As roupas cresciam, as sandálias cresciam. De dia tinha uma nuvem protegendo eles do sol, de noite tinha uma coluna de fogo aquecendo eles do frio. Quantos milagres, quantas coisas sobrenaturais aquele povo viveu, aquele povo viu. Mas quando vinha uma necessidade, entrava no modo escravo de novo, no modo sobrevivência, esquecia do que Deus tinha feito e começava a murmurar, porque Deus estava com paciência tentando mudar a mentalidade deles. O deserto não é uma punição, é um lugar de proteção, é um lugar de provisão, é um lugar de mudança de mentalidade.
2, o deserto não é para sempre. Uma coisa que eu esqueci. No deserto é um lugar de provisão. Mas o deserto não tem tudo o que eu quero, mas tem tudo o que eu preciso. E muitas vezes nós não queremos passar pelo deserto, porque nós estamos cheios das nossas próprias vontades. Nós queremos que Deus seja o mágico da lâmpada, não tem? Que esfrega e pede os desejos e Ele realiza. Mas Ele não é um mágico, Ele é Deus. E muitas vezes a gente não quer viver os desertos, os desafios, não quer encarar os desafios, as lutas, não queremos sair nossa zona de conforto, das nossas âncoras, onde sempre a gente tem sustentação, muitas vezes no nosso trabalho, no nosso dinheiro, naquilo que nós nos escoramos nos momentos de desespero. Ou em alguém, mas Deus nos leva para o deserto, para a gente depender da provisão dEle. E aí, para que a gente entenda isso, irmãos, Deus às vezes tira coisas temporariamente. Vou dar um exemplo aqui. Quando um pai, às vezes eu estou falando com a Débora, e aí ela está brincando com as bonecas dela lá, e ela não escuta o que eu estou falando. E aí eu falo, ela não escuta. Aí eu vou lá, eu pego o brinquedo dela para chamar a atenção dela para mim, porque ela está distraída com o brinquedo. Mas quem deu aquele brinquedo? Foi eu. Eu dei o brinquedo. Só que eu estou querendo falar com ela, mas ela está dando mais importância para o brinquedo do que para o que eu estou falando. Então eu vou lá, temporariamente, eu tiro o brinquedo da mão dela, para ela poder voltar a atenção para mim, para ela prestar atenção no que eu estou falando com ela, no que eu quero dela, no que eu quero que ela faça. E depois que ela me ouvir, eu devolvo o brinquedo para ela. E talvez depois compro até outro melhor. É isso que Deus faz com a gente no deserto. Ele tira coisas que Ele mesmo dá. Muitas vezes Ele nos deu um bom emprego, nos deu, uma boa saúde, mas temporariamente, porque eu não estou dando ouvido para Ele mais. Eu me distraí com o que Ele me deu. Eu me distraí com a prosperidade que Ele me deu. Eu me distraí com as bênçãos que Ele me deu, ao ponto de eu não conseguir ouvir mais a voz dEle. Então Ele vem, me leva para o deserto, onde Ele tira algumas coisas temporariamente, para chamar a minha atenção, para poder eu remover aquilo que precisa ser removido do meu coração, para eu conseguir entender o que Ele quer de mim, para Ele poder tirar realmente aquilo que não agrada a Ele. E aí depois que eu entendo a vontade dEle, Ele me devolve. E muitas vezes em dobro, em porção dobrada. É isso. Então no deserto nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Porque aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, Ele vai prover. Diga amém. 2, o deserto não é para sempre. Diga comigo, o deserto não é para sempre.
Lucas 1:80. Lucas 1:80. Ajuda aí, irmão. Isso. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Eu vou repetir. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar. Amém? Então, o deserto não é para sempre. O deserto é até eu estar pronto. Olha para o seu irmão e diga para ele: o deserto é até você estar pronto. Então, o que é que determina a duração do deserto? Quem é que determina a duração do deserto? Ah, sim, eu. É você que determina a duração do seu deserto. Você vai ficar no deserto até que você esteja pronto para se apresentar. Se você aprender mais rápido, né? Se você for um bom discípulo de Jesus, você aprender rápido, rápido você é aprovado e sai do deserto. Mas se você for teimoso, se você for desobediente, tem aquele ditado que diz assim, não é, meu Deus? O burro é aquele que não aprende com os seus erros, né? O ignorante, deixa eu melhorar a palavra, né? O ignorante é aquele que não aprende com os seus erros. O inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E por que a Bíblia diz que aqui você encontra sabedoria? Porque, irmão, aqui está cheio de história de outras pessoas que erraram para você não precisar errar. Mas você tem que conhecer, você tem que ler. Se você ler, você vai encontrar sabedoria. E você vai ver, poxa vida, esse povo foi tão teimoso no deserto, eu não posso ser teimoso. E se você aprender isso, você vai ser sábio e não vai precisar ficar muito tempo no deserto. Mas se você quiser ser inteligente, aí você vai ter que errar para você aprender com seus próprios erros. Ou talvez, se você for tão ignorante, você vai errar, não vai aprender, como esse povo não aprendeu, mesmo com seus próprios erros. Então, quem determina a duração do deserto sou eu, do meu deserto sou eu, do seu deserto é você. Como igreja, somos nós. E quando a gente está num deserto como igreja, irmãos, enquanto tiver um que não entendeu, a gente não sai do deserto. Olha para o seu irmão e fala para ele: meu amigo, aprende. Que eu não estou a fim de ficar muito tempo no deserto, não. Então, irmãos, o deserto não é para sempre. Quem determina sou eu. É você que determina a duração. E o que a gente precisa, pastor, entender ou fazer para acelerar esse processo? É você se submeter ao Senhor, se submeter à mudança de mentalidade.
é você entender, você conseguir ouvir a voz de Deus. Mas isso requer que você se esvazie de você mesmo. Isso requer que você tire o Egito que está dentro de você. Irmãos, o deserto para esse povo era para durar 40 dias. Em 40 dias, Moisés mandou 12 homens, eles foram lá na terra de Canaã, espiaram a terra, voltaram em 40 dias. E quanto tempo esse povo demorou para chegar na terra prometida? 40 anos. De 40 dias para 40 anos. Por quê? Porque eles foram teimosos, porque eles desprezaram a voz de Deus. Números 14, versículo 34. Números 14, 34. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Então, irmãos, o deserto no coração de Deus não é uma punição, é proteção. Mas quando nós somos rebeldes, quando nós não ouvimos, por nossa culpa, o deserto se torna um lugar de punição. Por nossa culpa se torna um lugar de sofrimento. Por nossa culpa se torna um lugar de escassez. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Então, de tanto eles se oporem. Vamos voltar bem aqui no versículo 11. Olha só o que Deus diz para esse povo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Sabe por que Deus está dizendo isso, irmãos? Moisés mandou os 12 espias. Eles foram lá, olharam a terra e voltaram e falaram: realmente existe a terra, realmente a terra mana leite e mel, realmente a terra é frutífera, é muito boa. Mas porém, o povo que mora lá é muito poderoso. As cidades lá são muito fortificadas. 10 dos 12 falaram isso. Nós não vamos conseguir vencer eles. Só 2 que foram falaram: é possível, nós vamos vencer, Deus está conosco, vai dar certo. Josué e Calebe, os únicos que entraram, dos que saíram da terra do Egito, os únicos que entraram na terra prometida, foram os que creram, que confiaram em Deus, por mais que o que eles viam era impossível humanamente falando, mas eles sabiam que Deus eles serviam. Mas os 10 falaram que não dava, e o povo ficou de que lado? Da maioria, né, irmãos? Cuidado. Sabe quando você fala assim: ah, pastor, mas todo mundo está fazendo. Cuidado com o que todo mundo está fazendo. Que na Bíblia, geralmente, a maioria sempre dá ruim. Foi a maioria que disse crucifica-o. Então, cuidado com a maioria. E o povo ficou do lado dos 10 e começou a brigar com Moisés, a questionar com Moisés e falar para eles que eles iam virar cadáver no deserto e que eles tinham saído do Egito para morrer no deserto, que era melhor eles terem ficado como escravo. Irmãos, depois de tudo que Deus tinha feito,
Depois das 10 pragas, depois do mar vermelho, depois do maná, depois da água saindo da rocha, depois da coluna de fogo, da nuvem, de tudo. Chegou no limite de Deus. Aí Deus falou o quê? Versículo 11: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Versículo 20: então o Senhor disse: eu os perdoarei como você me pediu. Deus falou que ia destruir todo mundo. Moisés então intercedeu pelo povo, falou: Senhor, não faz isso, não mata todo mundo. E aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Versículo 28: agora diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Irmão, cuidado com a sua murmuração, porque Deus vai fazer exatamente o que você está dizendo, se você murmurar. Não murmure. Farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem: todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 32: mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto, durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Por causa da incredulidade do povo não ouvir a voz de Deus, os filhos deles sofreram a consequência de ficar dando voltas durante 40 anos. Por misericórdia, os filhos deles entraram na terra, mas todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Somente dos que saíram Josué e Calebe entraram. E quem foi que entrou na terra prometida? Os filhos desse povo, os que nasceram no deserto. E aí o 34 diz: uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Sabe, irmãos, o deserto não é para sempre, não é propósito de Deus, mas se a gente continuar sendo teimoso, se o Brasil continuar sendo teimoso, se Paraíso continuar teimando com Deus, de não querer ouvir a voz de Deus, de não querer passar pelo deserto, de não sair do seu lugar de conforto, o deserto vai durar mais tempo. Quanto antes nós aprendermos, irmãos, antes nós vamos sair. Nós precisamos entender isso, porque o propósito de Deus não é esse, não é nos punir. A punição é culpa nossa. 3, para a gente encerrar: o deserto é um ventre.
Eu estava lá lendo os textos, o Espírito Santo me levou a imaginar uma mulher grávida. E ele disse: o ventre é um deserto. Por que que uma criança, logo que é gerada, não nasce logo? Por quê, irmãos? Porque ela precisa ser formada, porque ela precisa crescer, ela precisa se fortalecer, se nutrir para poder suportar esse mundo. E além de crescimento e fortalecimento, lembra qual foi o texto que a gente leu lá de Lucas 1:80, que fala que João Batista viveu no deserto, crescendo e se fortalecendo até chegar o tempo de se apresentar. Deserto é um ventre onde Deus está permitindo que a gente cresça, onde Deus está permitindo que a gente seja fortalecido. Sabe por que Jesus, em Lucas 4, foi conduzido para o deserto? Diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, porque Jesus precisava ser fortalecido. A Bíblia diz que ele estava jejuando, que ele estava com fome, e ele precisava criar resistência física, também pelo trajeto que ele ia fazer durante os 3 anos de ministério. Ele estava sendo treinado fisicamente, mas também ele estava sendo treinado psicologicamente, para suportar os ataques de Satanás, para suportar as guerras. Então, ele estava sendo exercitado, fortalecido. Então, o deserto é para a gente crescer, é para a gente se fortalecer, porque Deus sabe, se uma criança que é gerada, e ela com 1 mês, 2 meses, 3 meses sair da barriga da mãe, ela vai acontecer o que com ela, irmãos? Ela vai morrer, porque ela não está pronta. E a gente quer conhecer a Deus, a gente quer viver o propósito de Deus, mas não quer passar pelo deserto. Mas o deserto é necessário. Só conhece a Deus. Onde foi que Moisés viu a face de Deus, irmãos? Viu por trás, né? Foi no deserto. Então o deserto é o lugar onde nós vamos ser forjados, crescermos, nos fortalecermos. É no deserto que Deus gera em nós intimidade. João Batista, em João 1:29, a partir do 29, coloca aqui, irmão. João 1:29. Outra coisa que Deus permite ser gerado no ventre do deserto é intimidade. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode continuar. Era aquele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Coloca o versículo 34. Não, volta, vai voltando um pouquinho. Volta. Aí. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. João viveu no deserto até estar pronto. E o que é que gerou? O que é que foi gerado em João?
intimidade. João recebeu um comando de Deus: vai batizar com água para preparar o caminho. E quando você vê o Espírito Santo descendo sobre um homem, saiba que é esse para quem você está preparando o caminho. João teve intimidade porque ele estava ouvindo a voz de Deus no deserto. Ele ouviu a voz de Deus no deserto. Os fariseus não conseguiam ouvir, mas João ouviu, porque João morava onde, irmãos? Ele ouviu. E quando ele bateu os olhos em Jesus, irmão, Jesus era primo dele, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Mas porque ele ouviu a voz de Deus, quando ele bateu os olhos em Jesus, ele viu o sinal, a pomba sobre Jesus. Ele lembrou do que Deus tinha falado para ele. E ele disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus. João viu o que ninguém viu, porque o deserto gerou intimidade com Deus. Sabe por que uma criança precisa de 9 meses? Porque durante 9 meses ela está sendo conectada à sua mãe. Durante 9 meses ela escuta a batida do coração da sua mãe. Durante 9 meses ela escuta a voz da sua mãe. E quando ela nasce, ela não precisa nem abrir os olhos para saber quem é. Então uma criança, ela não nasce perguntando, procurando: quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Eu não sei quem é a minha mãe. A criança sabe, porque foram 9 meses sendo protegida no deserto. Foram 9 meses crescendo, se fortalecendo no deserto. E durante esse processo, um relacionamento é estabelecido pelo cordão umbilical. Uma conexão, ela recebe alimento. Ela não tem tudo o que ela deseja. Ela não consegue sentir os sabores ainda. Mas ela tem tudo o que ela precisa para continuar viva e continuar crescendo. Tudo, os nutrientes são passados. Essa é a provisão de Deus no deserto. Sabe para que também é o deserto? Para gerar em nós dependência de Deus. A criança é totalmente dependente. Totalmente. Gera dependência da mãe. Ela sabe que é da mãe que vem o alimento. E quando ela nasce, ela sabe que é a mãe que vai dar o alimento para ela. Por isso chora, para que a mãe, o choro é o pedido: me dá leite. Então a mãe provê o alimento, gera dependência. Números 8, 11 ao 18. Já vou finalizar, só falei 2 vezes. Números 8, 11 ao 18. Com as mãos levantadas, Arão apresentava aos levitas, ao Senhor, como oferta especial, como oferta especial dos israelitas, e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas, não é esse texto não, é Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tivessem se multiplicado junto com todos os seus bens,
tenham cuidado, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que Ele fez com seus antepassados, como hoje se vê. Sabe para que é o deserto? Para gerar dependência em nós, porque o desejo de Deus é nos abençoar muito, é nos prosperar muito, é nos abençoar, é nos dar uma terra que manda leite e mel. Mas é necessário passarmos pelo deserto para gerar dependência, para quando a gente chegar lá na terra prometida, a gente não se tornar orgulhoso, a gente não achar que é mérito nosso, a gente não achar que os bens e tudo que nós temos, as belas casas, para nós não nos orgulharmos, para nós nos lembrarmos de onde Ele nos tirou, do que Ele fez, do que Ele proveu, para a gente sempre permanecer dependente dEle, tendo pouco, tendo muito, mas sempre dependentes, sempre reconhecendo que tudo que nós temos vem dEle. No momento que nós nos tornamos orgulhosos, irmãos, nós muito provavelmente seremos reconduzidos ao deserto para aprendermos a depender dEle. O deserto é um lugar de envio. Foi no deserto que Deus disse para Moisés, lá em Êxodo 3:12: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. É no deserto, é no ventre, o deserto do ventre que nos prepara para o nascimento, para o envio ao mundo. É o deserto que nos prepara. E vai chegar a hora que nós vamos ser enviados. Vai chegar a hora que a mãe envia o seu bebê para esse mundo. Porque o deserto não é para a vida toda. A gestação não é para a vida toda. É apenas um processo. E vai chegar a hora que nós, como João Batista, sairemos do deserto e nos apresentaremos como aqueles que foram enviados por Deus. Como João Batista, como Moisés, como Jesus. Jesus foi batizado, foi conduzido ao deserto por 40 dias. E só após passar pelo deserto é que Jesus iniciou o seu ministério. É que Jesus foi cumprir o seu propósito. Não queira cumprir o seu propósito sem antes passar pelo deserto. Sem antes adorar e se tornar semelhante ao seu Deus. Porque dá ruim. A última referência, Colossenses 3:10. É o lugar de envio. É o lugar que nós somos promovidos. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O deserto é esse lugar que a gente aprende a ser renovado, a deixar a mentalidade de escravo, a entender que somos filhos, aprendermos a conhecer o nosso Criador e nos tornarmos semelhantes a Ele. Isso é adorar a Deus. Se coloque de pé.
Então, vou perguntar de novo. Quem quer passar pelo deserto aí, diga amém. Deserto não é punição, irmão. O deserto é o lugar onde você vai conhecer a Deus. O deserto é onde você vai conhecer o seu propósito. E você vai sair de lá fortificado, amadurecido, pronto para cumprir a missão que Deus te confiou. Não fuja mais dos seus desertos. Quando você estiver diante de uma dificuldade, diante de um problema, de uma enfermidade, não ore imediatamente para Deus tirar, porque pode ser um deserto. Mas ore assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer se revelar a mim que eu ainda não conheço de Ti? Me ajuda a entender esse momento que eu estou passando, Senhor. Me ajuda a crescer aqui. Me ajuda a me fortalecer aqui. Gera intimidade, Senhor, no meu coração, para ouvir as batidas do Teu coração, para me ouvir a Tua voz, para me ser sensível à Sua voz, Senhor, sensível ao cheiro da Tua presença, Senhor, para que eu seja dependente da Tua provisão, independente de onde o Senhor me levar, independente em que posição eu chegar, ou quantos bens eu tiver, que eu sempre entenda que a minha vida é Tua e que tudo vem de Ti, que sem Ti eu não sou nada, sem Ti nada posso fazer.